Nesse momento eu vou chamar agora aqui à mesa o Dr. João Carlos Biangini. O Dr. João Carlos, que foi procurador, né? É advogado há mais de 40 anos, ele tem um vasto currículo e ele até pediu para que eu não lesse, e ele mesmo depois vai se apresentar. O Dr. João Carlos, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, só para vocês entenderem. Pode vir à frente, Dr. João Carlos, sentar à mesa, uma salva de palmas para ele. A nossa voz jurídica hoje. Dr. João Carlos, eu o conheci quando eu fui dar uma palestra na Universidade Presbiteriana Mackenzie e eu fui falar sobre transgênero, né? Foi a minha palestra. Eu tive a oportunidade de fazer alguns atendimentos ali nas provas clínicas e eu tenho fortes críticas às práticas que estão tendo com essas crianças. Se você não sabe, hoje, aqui em São Paulo, já tem crianças de 12 anos que já estão tomando supressão hormonal, são chamados inibidores de hormônio, 12 anos. Os danos disso, enfim, não vou entrar no mérito agora porque não é o caso. E aí eu fui falar sobre isso, eu e a doutora Rosângela, né? A Rosângela, fomos falar sobre isso. Minha fala foi sobre transgênero. O que é que aconteceu? Eu recebi uma carta do Conselho Regional de Psicologia dizendo que não era para eu promover discriminação. Nossa, gente, eu não tinha nem falado. Isso é cercear o meu direito. Isso é tentar me inibir. Isso é me reprimir. Isso é causar desconforto em mim. E aí, Dr. Walter de Paula, lá de Goiás, nos indicou o Dr. Biangini, que fez uma excelente defesa. Ele denominaram aquilo como um ofício, mas é um passo, né? É o início, né, doutor Biangini? E eu fui levar a defesa em mãos no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Eu pessoalmente, eu poderia ter enviado, mas o senhor orientou que fosse levar, fomos levar em mão. Quando eu cheguei lá, ninguém quis assinar, eu sei que deram um carimbo lá. Enfim, depois me mandaram uma carta dizendo, não era bem assim, só queríamos orientar. Enfim, então foi assim que eu conheci o doutor Biangini. Gostaria de chamar aqui à mesa também a doutora Rosângela Justino. Doutora Rosângela Justino, que tem também um vasto currículo, né? Doutora Rosângela, que a resolução 01/99 surge devido à doutora Rosângela Justino, não sei se vocês entendem ou se vocês souberam, daquilo que denominaram como cura gay, que não tem nada a ver com cura, não sei se vocês acompanharam, foi o grupo de psicólogos nosso que entrou com uma ação contra o Conselho, ganhamos uma liminar, depois, posteriormente, ganhamos a ação na Justiça, para atender indivíduos chamados de homossexuais egodistônicos. E o que é isso? São indivíduos que, apesar de se sentirem atraídos por pessoas do mesmo sexo, ele entra em estado de sofrimento e eles querem ajuda. Eu não decido pelo paciente, todos nós sabemos disso. Na relação psicoterápica, nós trabalhamos ao lado, auxiliamos ele, mas quem elabora é ele, e a postura e a capacidade de autonomia, de fortalecimento, nós apenas trabalhamos junto para trabalhar essa capacidade. Mas a decisão perpassa pelo paciente. Enfim, foi isso, e ganhamos a ação, e a doutora Rosângela foi quem encabeçou isso. Fomos a Brasília, né? A doutora Deusa vai lá, está a caminho, e temos outras pessoas aqui, no final nós ouviremos, mas para ganharmos tempo, né? Que o tempo corre. Então, desde já, nós já vamos ouvir o doutor João Carlos Biangini trazer a sua fala e nos orientar, né? No que devemos fazer. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e prestar um serviço à sociedade e aos psicólogos. Há pouco tempo atrás, eu nunca tinha feito meu currículo e aí eu fui fazer meu currículo para a Academia de Letras de Guarulhos e eu descobri que a minha vida inteira eu trabalho de graça. Só agora que eu descobri isso. Então eu estou aqui para novamente prestar um serviço. O serviço do Adriano não foi cobrado também. Então, para vocês terem uma ideia. Eu costumo dar uma denominação às minhas palestras, às minhas apresentações, e hoje eu coloquei ali administra a discriminação reversa. E no decorrer nós veremos o que é isso aí.
Então, vamos lá. Eu sou casado 3 vezes com a mesma mulher. Eu sou um conservador daqueles, né? O Bolsonaro é muito mais progressista do que eu. Ele casou 3 vezes com 3 mulheres diferentes e uma mais nova que a outra. Então, eu sou desse daí. Eu já fui servente, taxista, tecelão bancário, auxiliar de contabilidade, fui professor muitos anos, procurador municipal, oficial de justiça, advocacia. No âmbito do direito, eu estou há 46 anos. Sou autor do livro Aborto, Cristãos e Ativismo do STF, que critica especificamente a DPF 442, no âmbito geral, de medicina, de direito, de religião, e por essa razão eu estou lá na DPF 442 e deveria representar a minha entidade que está lá, a única, além da UJUCASP, que são credenciadas na DPF, mas como eu enviei os livros para cada um dos ministros, eu fui impedido de me apresentar lá, porque eles não têm argumentos para rebater o que eu escrevi. E em 2018 eu recebi aí uma quantidade enorme de títulos: burguês, conservador, homofóbico, fascista, racista, marxista, golpista, marxista não, desculpa, Hitler, né? Golpista e todos os demais istas que vocês podem imaginar. Então, a gente brigou bastante na internet, vocês também devem ter feito isso. E aqui está meu pai, minha mãe era analfabeta e o pai era pedreiro. Eu, dos irmãos, fui o único que estudou e o único que está um pouco melhor de vida, porque eu vi que o conhecimento é que faz a gente progredir, né? Por isso que o Brasil está atrasado e todos os governos, até agora, querem que o povo fique lá embaixo, sem conhecimento nenhum. Pode virar. Legislação, profissão e conselhos. Então, eu fiz um trabalho que vocês vão ver, vai servir bastante para vocês. A Lei Federal 4119, vocês conhecem, é a lei da formação de vocês. Vocês se formam, são diplomados, registram o diploma e aí tem autorização para exercer a profissão. Vocês distribuíram as pastas para eles? Não, ainda não. Então, por favor, distribuam as pastas, que eles já têm um. Depois tem a Lei Federal 5766, que é a criação dos conselhos. Foi criado no governo Médici, né? Ficam criados conselhos federal, estadual e regional, dotados de personalidade jurídica, de direito público, autonomia administrativa e financeira, constituindo em seu conjunto uma autarquia, destinados a orientar, disciplinar, fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe. Então, o que nós vemos aqui? E, para começar, o Conselho é uma entidade jurídica de direito público, faz parte da administração pública, é uma autarquia. As autarquias são ligadas ao governo, intrinsecamente ligadas ao governo, porque exercem uma função de governo, tá certo? Depois disso, da criação, depois se vocês tiverem dúvidas, aí a gente responde. Depois disso, só em 1977 saiu o decreto de regulamentação dos conselhos. E aí acontece o seguinte:
O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia constituem em seu conjunto, então é considerado um conjunto só, como se fosse uma empresa só com filiais. Então, o Conselho e os Conselhos estaduais aí, ou regionais são uma coisa só. Uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público. Aí vem lá com a autonomia administrativa vinculada ao Ministério do Trabalho. Então, a personalidade jurídica é diferente da personalidade privada, né? Na atividade privada, você pode fazer na sua empresa o que você achar que deve fazer. Se bem que nós vimos que nessas eleições também houve cerceamento disso. O dono da Ravan lá foi perseguido, mandaram notificação, um monte de coisa. Então, mas isso que foi feito com ele é ilegal. E aí ele vai ganhar lá alguns milhões da Folha pelas denúncias, etc. Então, isso aqui é diferente. O que é público tem que ser usado somente com a finalidade pública. O atendimento da finalidade que ele foi criado. Então, os conselhos foram criados com essa finalidade aí de observar a ética e a disciplina da classe. Certo? Alguma dúvida? Então, aí nós temos também o regimento interno. Então, na Lei 5766, está escrito lá, são atribuições do Conselho, na letra E, elaborar e aprovar o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Então, isso já foi feito e já existe o Código de Ética, o regimento interno. E publicar anualmente o relatório de seus trabalhos e a relação de todos os psicólogos registrados. Eu acho que aqui tem algo importante para vocês na letra I. Se vocês vão trabalhar com outra entidade em sentido de modificar essa situação existente que o Adriano falou, vocês podem exigir que eles apresentem a relação de todos os psicólogos registrados em cada região, e todos também da federal, né? Então, isso aí é muito importante para vocês. No regimento interno, diz algo que é importante também. No artigo 86, vem lá escrito que o Conselho terá 3 publicações. Um caderno de leis, decretos e decisões. Não sei se vocês recebem isso, não tenho ideia, ou se é publicado pela internet também, não sei, não consegui verificar essa coisa. Tem um jornal, que eu também não sei se vocês recebem ou se é publicado, e teria uma revista destinada a divulgar a psicologia como ciência e profissão, vinculando textos de natureza diversa. Então, aí entra no que o Adriano estava falando. Alguém pode publicar lá sobre ideologia de gênero, entendendo uma coisa, e outro pode publicar entendendo outra coisa contrária. Então, se a própria revista admite que pode ser o entendimento diverso, então não tem como vocês, não tem como ficar cerceando como está acontecendo. Diferentes tendências da psicologia, né? Então vocês também podem defender uma tese nova sobre algum ponto da psicologia. Eu defendi um médico no Conselho de Medicina e ele estava aplicando uma terapia nova na época. E o Conselho queria que ele aplicasse aquela experiência do duplo cego, da pílula sem nada para um e da pílula... E não tinha como fazer isso.
vamos imaginar assim o Dr. Barnard lá na África, lá fazendo uma cirurgia cardíaca, primeira do mundo. Como é que ele ia fazer experiência antes, né? Vamos fazer uma experiência em um monte de gente para ver se dá. Não dá. Então, esse caso também não dava. No fim, depois de muita briga, saiu lá uma censura só, mas agora foi regularizada a situação. Então, vocês podem até defender uma tese nova e pode ser publicado, porque não? Está ali, está escrito, é uma obrigação. E também contribuir para o desenvolvimento de teorias, métodos e técnicas aplicáveis à realidade brasileira. É isso que eu acabei de falar, inclusive. Se uma técnica utilizada nos Estados Unidos não servir, vocês podem desenvolver uma técnica brasileira aqui, caipira, né? Então é assim que funciona. Nós vamos ver um pouquinho de Constituição. República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Eu estava vendo a manifestação do presidente Temer aí na comemoração dos 30 anos, então ele falou o seguinte, que Estado democrático já é o Estado de direito, porque se obedecem às leis. Mas aí eles preferiram enfatizar e colocaram Estado democrático de direito. Então acrescentaram aí mais um pleonasmo, né, para dizer a mesma coisa. Então a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana ela é medida de acordo com a concepção de cada um. Cada um pode fazer o que quiser, desde que não atinja os interesses ou os direitos dos outros. Então, a dignidade da pessoa humana é amplo. A gente defende lá no direito, nas ações de indenizações, são muitas as argumentações do que é dignidade da pessoa humana. Então, eu posso achar que a minha dignidade é uma, ele pode achar outra, você pode achar outra e assim por diante. Tem gente que acha digno fumar maconha, outro acha digno, né? Então, cada um interpreta. Agora tem o seguinte, todos são iguais perante a lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E aqui é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então a gente pode expressar o nosso pensamento. Se houver necessidade, se alguém ficar ofendido, houver necessidade de pedir uma reparação, ele vai na justiça e pede reparação. O que nós não podemos é nos manifestar anonimamente. Entendeu? Então, nós podemos fazer tudo o que a lei não proibiu. Então, ninguém pode deixar de fazer em virtude de lei. E é livre a manifestação de pensamento, não pode ser anônimo. E se houver ofensa a algum direito de alguém, essa pessoa vai à justiça e pede indenização por aquela ofensa cometida por quem publicou o artigo ou publicou na internet, onde quer que seja. Ok? Direito de outro. Então, pessoa humana, diferente de ato, comportamento. Eu costumo fazer essa diferenciação porque nós temos sempre uma confusão. Por exemplo, um homossexual. Eu nunca fiz nada para um homossexual, sempre tratei bem, onde quer que fosse, já tive gente trabalhando comigo, fez coisas importantes e não teve problema nenhum.
Agora, eu não sou obrigado a concordar com os atos que ele pratica e nem admitir nos meus recintos esse tipo de coisa. Entendeu? Então, você tem... eu até exemplifico aqui embaixo, né? Então, lá, vamos chegar aqui, então. A DPF 132 está escrito o seguinte: não se proíbe nada a ninguém, senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade. Então, a gente não pode postular em nome de outrem, a não ser que haja um legítimo interesse ou de toda a sociedade. E aí eu denomino de discriminação reversa. E aí eu digo para mim mesmo isso aqui: não podem me obrigar, senão em virtude de lei, a aceitar a imposição de ideologias ou comportamentos que não concordo com eles. Tá certo? Não é questão de discriminação da pessoa, é questão de não concordar com o comportamento. E aí eu cito aqui, por exemplo, o mau humor. Você é obrigado a viver do lado de uma pessoa mal-humorada o dia inteiro, o mês inteiro, a semana inteira, o ano inteiro? Eu não gostaria. Eu sou um pouco mal-humorado, mas eu peço perdão toda hora. Perdão, viu, doutora Regina? A pessoa que fuma o dia inteiro, eu conheço pessoas que tiram um e põem outro, né, na boca, assim, ela já acende no seguinte. Poxa, não é fácil ficar. Então, você pode gostar da pessoa, mas o comportamento te incomoda. Bebida alcoólica, aí agora a corrupção e tantas outras coisas, né? A gente não pode se sentir incomodado com aquela situação. Então, não é questão de discriminação de pessoa, é discriminação de ato. Então, é completamente diferente. E o pessoal confunde tudo aí na internet, em tudo quanto é lugar, o pessoal costuma confundir isso aí. Pode virar, por favor. Proibições referentes ao conselho. Então, referentes ao homossexualismo. Então, a resolução número 1 de 1999. Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adoção de ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Ô, doutor Virgínio, doutor Virgínio, desculpe me interromper, é que estou falando aqui que o som está baixo. Eu não sei se seria possível, se eu falar com esse microfone, seria possível? Alô? Então, gente, nós temos aqui uma situação referente ao homossexualismo. E aí é a disforia, como que é? Disforia de gênero. Disforia de gênero na linguagem técnica de vocês. A exceção ali, né, para tratamentos não solicitados. Ora, e se a pessoa solicitar? Você não pode? Mas aí esse ponto não está sendo observado. Ele para ali, antes a aplicação do entendimento do conselho para ali, antes do para tratamentos não solicitados. Entendeu? Então, não é bem assim. Vocês podem, sim, atender quem vocês quiserem. Se a pessoa... Eu pergunto, vocês saem correndo atrás das pessoas na rua, falam, vem cá, vem, eu sou psicólogo, vem aqui, vem. Vocês fazem isso? Não. Então, como é que as pessoas vão até vocês? Espontaneamente, né? Fora alguns jornalistas que querem fazer uma sacanagem com vocês, a maioria vai espontaneamente, né? Tá certo? Então aí o conselho está errado, proibido.
Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que propõem o tratamento e cura das homossexualidades. Esse parágrafo eu nem entendo, juridicamente eu nem entendo, porque seria vocês irem a algum laboratório para fazer alguma experiência. Eu não entendo esse dispositivo aí. Tá? Proibições referentes aos transexuais e travestis. Então, esse aqui é novíssimo, né? 1/2018. Ele apareceu depois da sentença de Brasília e depois da decisão aqui depois da defesa do Adriano. O processo do Adriano levou acho que 2 ou 3 meses, nem isso, né? Eles resolveram rapidinho, porque a defesa foi técnica e aí eu vou mostrar para vocês depois, e eles não tiveram como prosseguir com o processo. Aqui já começou, aqui, tá vendo? Aí eles as psicólogas e os psicólogos. Nós sabemos que o plural no português é masculino. Os psicólogos, né, então não é mais lá, eles já começaram aí. No exercício profissional não exercerão qualquer ação, é a mesma repetição do de cima. Só que acrescentaram ali transexuais e travestis. As psicólogas e psicólogos no exercício profissional não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de transexuais. As psicólogas na sua profissão reconhecerão, agora é diferente, reconhecerão e legitimarão a autodeterminação das pessoas transexuais e travestis em relação às suas identidades de gênero. Aí eu imagino, né, como advogado, eu não sei como é que vocês exporiam isso aí, que uma pessoa chega no meu escritório e fala assim, eu tenho... Alô? Eu tenho uma ação aqui que fulano move contra mim e eu quero perder essa ação. Então o senhor perde essa ação por mim? Eu vou falar que não. Né? Eu não vou entrar no processo para perder. Eu não entro no processo para perder. Aí imagino que o homossexual chegaria para vocês e falaria, eu quero vir aqui porque eu quero continuar homossexual. O que eu devo fazer? Aí eu não sei como é que seria a interpretação de vocês. É porque isso não cabe, eu vou abrir um parênteses, já que está online, eu acho que é importante a minha fala enquanto profissional da área. Na relação psicoterápica, o papel, assim, existe o suposto saber, né? Você vai dizer, alguns ficando ali, Lacan vai dizer isso, nem tudo eu concordo com ele, mas tudo bem. Existe a questão do suposto saber, onde na relação psicoterápica o paciente ele coloca o profissional, o terapeuta, como o senhor do saber, né? E não é que isso seja ruim, na verdade isso faz parte no processo de elaboração. Na relação psicoterápica, o paciente ele trabalha nessa perspectiva, doutor Beiji, de entender que o terapeuta ele está nesse lugar aí de senhor do saber, mas na verdade isso está só na perspectiva simbólica, né? Na verdade o terapeuta ele auxilia o paciente, ele caminha ao lado, ele está ao lado do processo de elaboração do paciente. Fortalecer a capacidade de autonomia do paciente para que ele mesmo, por si só, possa tomar as decisões que ele entende que vai ser bom para a vida dele. Eu não sei o que é melhor para a vida dele, ele que tem que saber o que é melhor para a vida dele. Eu apenas o ajudo no processo de autoconhecimento para que ele possa se conhecer e tomar as decisões necessárias que ele entende que vão promover saúde psíquica para ele. Ponto, né? Eu acho que é importante eu fazer essa observação, já que estamos online, para depois dizer assim, o psicólogo lá está dizendo que tem que resolver pelo paciente, ou tem que tomar... Não. Essa não é a relação, né? A relação é caminhar ao lado no processo de elaboração. Então tá bom, então tá explicado aí. Aí vocês, se ele chegar lá quer continuar homossexual, aí você fala, tudo bem, então vamos treinar para isso, né? Acho que é isso. Vira aí. Por favor, toca o próximo. Então eu tenho aqui, coloquei só para fazer uma comparação para vocês, o Conselho Federal de Medicina, esse
Essa resolução é de 2010. Então, o médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. Então, vocês veem que já tem uma situação diferente que obriga a atender naquela situação ali. E na outra seguinte também. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente, isso que o Adriano estava falando agora há pouco, sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. Então, o médico não pode fazer essas coisas aí de proibir de atender, ele é obrigado a atender e não tem conversa. E se ele não atender e o paciente morrer, ele vai ser processado por negligência médica. E na OAB é a mesma coisa. Nós temos lá no artigo 34, 12, recusar-se a prestar assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade da defensoria pública. Eu já fiz muita defesa de graça, tempos atrás, quando não existia nem a defensoria pública. Aí o juiz nomeava e a gente fazia a defesa sem receber absolutamente nada. Então, não tem essa possibilidade legal de impedir que o psicólogo atenda quem for procurá-lo, seja qual for o assunto, sexual, não sexual, sei lá, entendeu? Então não existe essa possibilidade. Pode virar. Então eu já falei lá no começo, e agora vou repetir. A autarquia é um órgão que exerce uma função pública indireta da administração pública. Então, na Lei 8.112, sobre o serviço público, diz o seguinte: esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, eu coloquei essa observação que nós vamos ver em seguida. Não há nenhuma autorização para o uso dos conselhos que são autarquias para fins políticos partidários. Então, como autarquias e como parte do governo federal, os conselhos são parte do governo federal, ele não pode ser usado para fins políticos. Mais uma. Lei Federal 9.504, eleitoral. É vedado a partido e candidato a receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie procedente de órgão da administração pública, direta e indireta, ou fundação mantida com recursos do poder público. Então, é uma organização pública, é uma autarquia pública. E aí depois tem entidade de classe ou sindical, bem especificamente, tá certo? Não tem... são proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas: ceder ou usar em benefício de candidato de partido político ou de coligação bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos estados, tá? Só ressalvada a realização de convenção partidária, porque a convenção partidária é comunicada ao juiz eleitoral e o próprio juiz eleitoral faz a requisição da escola, sei lá de onde, do departamento público lá que vai ser feito. Então, vocês, qualquer coisa, usar a internet, passar mensagem, qualquer coisa, expedir carta,
qualquer coisa que for feita em benefício de partido político é proibido. Ok? Vamos ao próximo? Então, aí, chegamos já nas conclusões de atendimento aos pacientes. Ninguém pode impedir que o psicólogo atenda a quem o procure. Ninguém pode proibir que uma pessoa, por sua livre e espontânea vontade, procure um psicólogo, um médico, um advogado, um eletricista, um pedreiro e seja por ele atendido. Então, reforçando o que eu já disse, se a pessoa procura, a gente faz o atendimento. Eu até fiz uma recomendação para o Adriano, me lembro fazer algum documento que a pessoa declara que está sendo atendida. Não foi isso que eu fiz? Isso. Eu acho que até fiz uma recomendação para o Adriano. Porque vai muito do terapeuta, né? Por exemplo, dependendo da abordagem, tem essas perspectivas aí também. Tem terapeuta que faz um contrato manual, né? Tem gente que faz um contrato verbal, isso é muito do terapeuta, né? Mas diante do caso, diante das situações, se judicializar a coisa, né? Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: a nossa conversa hoje com o Conselho Federal de Psicologia não vai mais para o âmbito da perspectiva de abordagem, porque eles não nos escutam. É por isso que eu disse ao doutor Biagini que aqui a fala dele é muito importante. A nossa fala hoje com o Conselho Federal de Psicologia é na perspectiva jurídica, ponto. Essa é a forma que ele tem de nos ouvir, vamos ouvir. Porque o código de ética dos profissionais, dos psicólogos, seja lá qual for o código de ética, não está acima da Constituição. Não está. Então, não há a mínima possibilidade. E aí, o que eu falo que é discriminação reversa. Então, nós estamos discriminando a pessoa do homossexual e fala, bom, você não pode ir lá no psicólogo porque o psicólogo não pode te atender. Isso é um absurdo, né? Nem tem como qualificar no direito. Então, eu dei esse nome de discriminação reversa. Utilização do conselho, nós já vimos lá, a legislação proíbe a utilização dos conselhos, de seus funcionários, de seus equipamentos para fins políticos partidários. E a fiscalização dos conselhos, como que é feita? A fiscalização deve ser feita primeiro por vocês, que pagam as mensalidades. E como ele é uma autarquia pública federal, quem fiscaliza as autarquias públicas federais é o Tribunal de Contas da União. Então, se vocês tiverem que fazer uma reclamação, por exemplo, dessa da viagem, tem que ser no TCU. Ou pode entrar com uma ação direta para ele devolver o dinheiro para os cofres da entidade, o dinheiro que ele gastou para ir na Venezuela. Então, é isso que eu tenho para dizer. Vira aí um pouquinho ao próximo. E aí, está lá, discriminação reversa, ditadura da minoria contra a maioria. Então, o conselho é um grupo de pessoas, né, que quer dar uma ordem contrária à ordem natural do direito para vocês todos aí. Nós temos em São Paulo um sindicato dos Psicólogos de São Paulo. E vocês têm o Conselho Regional de Psicologia. A minha sugestão de organização é fundação de associações. Usando a reunião de hoje, eu não sei se daria para fazer isso agora, pela quantidade de pessoas, como assembleia, elaborando a ata da fundação. Posteriormente, vocês fariam a coleta, por exemplo, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, se tiver representante, aí faz aí a assinatura, termo de assinatura. Essa folha pode ser em branco, doutor Benedito? Pode. Termo de fundação da associação, aí, Movimento em Ação, né? Movimento Psicólogos em Ação. Movimento Psicólogos em Ação. E aí vocês escolhem as assinaturas do presente e dão início à fundação. Aí, chegando nos estados, convocam uma assembleia aí com o pessoal de lá, e ratificam o que foi feito aqui
e aí fazem a ata de tudo que aconteceu aqui. Então. Não pode ter assinatura online? Pode. Juridicamente é o senhor. Não. Daqui a pouco a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas. Veja bem, vocês podem fazer aqui o que vocês acharem que pode fazer online e depois vocês ratificam lá. Não, eu digo pelas pessoas que não estão presentes porque estão com a gente, né? Que não tem conhecimento. Não, tudo bem. Então, eu vou de cada estado, não sei como você faria tecnologicamente isso aí. Abriria de cada estado um link e aí cada estado o pessoal faria lá uma assinatura. E depois vocês fazem a presencial, uma assembleia, e aí na assembleia vocês dizem que as assinaturas virtuais valem, tá? Que o e-mail vale, porque hoje o CNJ já permite a intimação do advogado por WhatsApp. Então, nós estamos bem avançados. Né? Então, aí, a ideia de criar associações é para não entrar uma ação em nome pessoal, igual a Rosângela, né, teve que fazer, igual a Paty aí vai ter que fazer também. Então, aí entra com ação em nome da pessoa jurídica, né, da entidade. Ok? Então, aí vocês fazem a ata lá, né, no estado, ou aqui de São Paulo, os aqui de São Paulo fazem aqui. Nessa assembleia, todos ratificam o que foi feito aqui e as filiações via internet. E aí vocês registram essa ata no cartório. Tá? Tem que ter nome, por exemplo, vocês vão eleger lá nessa assembleia uma diretoria para começar a entidade. Aí precisa ter uma ata completa, o nome de cada um, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail, etc, etc. Qualificação completa. Ok? Eu acho que é isso aí. Nós vamos